Olá, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a República Velha, tá? A República Velha, ela inicia nos anos de 1889 e ela perdura até os anos de 1930. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixa de ter um governo monárquico e passa a ser, então, um governo republicano. A república, né, de acordo aí a uma palavra que vem do latim, significa coisa pública, coisa do povo. A República Velha, né, nós vamos estar trabalhando nesse momento, ela vai ser dividida em duas fases. A República da Espada, que perdura dos anos de 1889 aos anos de 1894 e vai ser comandada pelo grupo dos militares, né? Nós temos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto cuidando dessa fase. Após esse período, nós temos a República Oligárquica, que perdura dos anos de 1894 aos anos de 1930. Aqui, quem comanda vai ser o grupo dos cafeicultores, né? Oligarquia é um grupo que a gente pode dizer o grupo dos melhores. Então, no caso aqui, nós temos os cafeicultores comandando esse período. Primeiro, então, nós vamos tratar sobre a República da Espada, com o nosso primeiro aí, né, presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Após ele, nós temos Floriano Peixoto. Ele fez algumas medidas, né? Essas medidas são quais? Eu coloquei algumas para nós estarmos trabalhando. A separação, né, entre a igreja e o Estado. Nesse momento, ele institui a certidão de nascimento e a certidão de casamento, a liberdade de culto, transforma as províncias em Estado e instituiu a bandeira, tá? Algo muito importante do seu governo, do governo aí de Deodoro, ele vai se unir com o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, olha. E eles vão fazer uma política que ficou conhecida como a política do encilhamento, né? O que era essa política do encilhamento? Era emitir papel moeda sem visar o lastro ouro, ou seja, eles queriam aí, né, investir na indústria, concederam empréstimo para os cafeicultores investirem nas indústrias, mas muitas dessas indústrias não vai dar certo, vai ser aonde, né, que começa, inicia-se então uma dívida. Aqui eu ainda coloquei, né, boa parte do crédito foi investido em empresas fantasmas e no consumo. Então, isso vai deixar com que Rui Barbosa ele se torne impopular. E aí ele vai então, né, renunciar em 1891. E nesse mesmo momento, né, da crise do encilhamento, após, eu já coloquei para vocês a Constituição. Foi promulgada, né, a primeira Constituição do governo republicano nos anos de 1891. É uma Constituição republicana, presidencialista e federativa. Como que era o sistema de votação, né? O sistema de votação era um voto aberto e direto para os homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Quem não participava do sistema de votação? As mulheres, mendigos, analfabetos, religiosos e militares. Tá? Se nós formos fazer uma comparação com a Constituição que vigora hoje no país, nós temos que a Constituição de 1988, ela é uma Constituição chamada Constituição Cidadã, onde, né, todos participam, é facultativo aos 16 anos e com 18 é obrigatório e todos participam. Então, se a gente for fazer uma comparação com as duas, muda aí um pouquinho de acordo com o sistema aqui de participação dos cidadãos brasileiros. Após isso, né, após a Constituição de 1891, nós temos que Deodoro ele não completa o poder, tá? Ele era autoritário, visava o centralismo político em sua pessoa e ele não atendia os interesses da oligarquia cafeeira naquele momento. Então, foi renunciado e quem entra vai ser o seu vice, Floriano Peixoto. Ele permanece até os anos de 1894, tá? Ele foi conhecido como Marechal de Ferro
Por que Marechal de Ferro? Por causa que ele conseguiu, né, combater duas revoltas nesse momento. É a revolta da Armada no Rio de Janeiro e a Federalista no Rio Grande do Sul. Ambas essas duas revoltas, né, elas estavam aí desejando a volta de um governo monárquico, mas foi apaziguado, então, pelo governo de Floriano Peixoto. Floriano também, né, ele age de uma maneira autoritária, igual a de Deodoro, né, visando o centralismo político. E aí, nos anos de 1894, então, ele deixa o poder e inicia-se o período da República Oligárquica. Quem toma conta do país, então, vai ser aí o grupo dos cafeicultores, né? Nós chamamos, então, esse período ficou conhecido como a República do Café com Leite. Aqui nós temos, eu coloquei algumas imagens, algumas charges, né, que demonstram esse momento da história. Aqui nós temos o revezamento presidencial, né, há uma gangorra, ora Minas, ora São Paulo. Aqui nós temos duas charges que mostram o voto de cabresto, né, o curral eleitoral e a famosa troca de favores, que nós vamos estar trabalhando também agora nesse período da República Oligárquica. Como eu disse anteriormente, no início desse vídeo, oligarquia, né, é um conjunto de pessoas, a gente denomina os melhores, que tomam conta do poder. E no caso aqui, então, vão ser o grupo aí dos cafeicultores. Para começar, né, eu coloquei aqui para vocês alguns pontos que eu acho interessante, né, para a gente estar denominando essa república oligárquica. É o grupo de pessoas que dominavam o poder, os cafeicultores. E para essa república oligárquica ela se manter até os anos de 1930, nós temos 3 itens, tá? Que eu acho importante a gente estar falando. Primeiro deles é a política do café com leite. O que foi essa política do café com leite? Né? É a aliança entre São Paulo e Minas, visando a sucessão presidencial. São Paulo como detentora aí do café e Minas da pecuária, tá? É um dos itens. O segundo item é o coronelismo, são esses coronéis que dominam o sistema oligárquico, né? Os chefes políticos locais, eles controlavam a sociedade e garantiam um voto para o grupo que eles desejassem, através do voto de cabresto, em qual nós conhecemos também como compra de votos ou troca de favores, né? É aquele ditado: vota em tal candidato que você ganha uma cesta básica, eu te concedo um cargo público. Então, é essa famosa troca de favores que nós temos aí como voto de cabresto. E um terceiro item que nós podemos colocar também é a política dos governadores, né? É um compromisso firmado entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, tá? Com o apoio do presidente da República. Então, essas 3 características, eu acho que elas são a base, né, da República Oligárquica, para nós mantermos esse momento aí. Aqui eu também coloquei algumas charges para nós estarmos analisando, né? O eleitor, aqui ele está visto como um burro, puxado pelo candidato, e aqui nós temos a justiça. Essa é a famosa charge que demonstra o voto de cabresto, tá? Outro item, que eu acho que assim é bem conhecido, é essa segunda ilustração, que demonstra o revezamento presidencial. Aqui eu não sei se vai estar dando para vocês verem, mas está escrito, né, é a cadeira presidencial. De um lado Minas, de outro São Paulo, e aqui o restante dos estados, cada um com, na blusa aqui, está um nome desses estados brasileiros, ou seja, o revezamento. Igual numa outra charge que nós analisamos aqui, né, que é Minas e São Paulo no revezamento presidencial.
E aqui é aquela, nas próximas eleições, estou esperando até hoje, né, a famosa troca de favores. E aí, durante esse período que nós estamos estudando da República Oligárquica, eu quero, né, colocar aqui 2 representantes que eu acho assim que foram, né, bem importantes. Um deles é Campos Salles e Rodrigues Alves. Então, vão ser os 2 que eu vou estar colocando nesse vídeo para vocês, tá? Campos Salles, ele vai fazer um acordo político que ficou conhecido como Fundiloan, para negociar a dívida que foi adquirida lá no governo, né, de Deodoro da Fonseca com o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né, a famosa política do encilhamento. Gerou uma dívida para com o Brasil. E aí a negociação dessa dívida foi como? Ele, então, fez o famoso saneamento financeiro, né, aumento dos impostos e da taxa alfandegária, as taxas aí, né, sobre as importações. E o que ocorre? Isso vai, né, fazer com que ele consiga negociar a dívida. Mas, em contrapartida, nós temos o quê? Nós temos, né, que o número de desemprego no nosso país e o custo de vida aumentou muito, né? Com isso, então, Campos Salles ele vai se tornar impopular, tá? Mas eu acho importante, então, estar resgatando esse acordo que foi feito, então, por ele, né? Que é aí o famoso Fundiloa. Ele consegue, então, sanar a dívida que foi adquirida lá no governo de Deodoro da Fonseca, que ficou conhecido como a política do encilhamento, tá? E aí, o que nós temos? A partir desse momento, também gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre Rodrigues Alves, tá? Rodrigues Alves, o governo dele ficou conhecido como quadriênio progressista, 4 anos de progresso, principalmente para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Ele fez uma excelente administração, tá? Ele queria comparar o Rio de Janeiro com Paris, que estava vivendo o período da Belle Époque, né? Nós vamos estar tratando disso nos próximos slides. Rapidamente, eu vou falar com vocês o que foi feito no governo de Rodrigues Alves e depois eu coloquei algumas imagens para estar ilustrando esse momento, tá? Além, né, de estar fazendo toda aí a organização do Rio de Janeiro, comparado a Paris, o que ele fez? Remodelou os portos, né? Ampliou a rede ferroviária. Aqui está as obras de urbanização da cidade do Rio, que ele vai estar, né, tendo a ajuda nesse momento de Pereira Passos, que é o prefeito do Rio de Janeiro, e nesse mesmo momento da história ele vai ter a contribuição do médico sanitarista Oswaldo Cruz, né, para a vacina da febre amarela, tá? Junto aí vocês estão vendo também o aumento das exportações do café e da borracha. Aqui eu coloquei para vocês, né, a vacina da febre amarela com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai culminar na revolta da vacina, né? A sociedade achava que estava sendo infectada quando foi feita aí essa vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. Então, a sociedade ela vai estar aí se revoltando. Nos próximos slides, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a revolta da vacina, tá? E o convênio de Taubaté, que fez com que mantivesse, então, o preço do café internacionalmente, tá? Então, em primeiro momento, nesse slide que eu estou colocando para vocês, queria que nós, né, analisássemos juntos. Aqui eu coloquei o famoso bota abaixo. O que foi o bota abaixo, né? Junto aí de Rodrigues Alves, eu falei para vocês que nós temos o prefeito do Rio, Pereira Passos, né? E eles vão fazer o quê? O bota abaixo, igual eu coloquei aqui, ó, tá? Foi a retirada dos cortiços do centro do Rio, pois eram ambientes insalubres e que traziam epidemias,
E ele, então, transformou o centro do Rio de Janeiro, como vocês estão vendo nessas próximas imagens aqui, que eu estou com a minha setinha, olha. Ele transformou o centro do Rio de Janeiro, né, num verdadeiro ali local comparado, então, a Paris. Foi o que eu disse. O Rio, né, ele vai ser comparado, então, a esse momento, ficou conhecido como Belle Époque. Chegada da luz elétrica, os prédios com um outro estilo. E, além disso, aqui nós podemos ver, isso tudo foi colocado também em jornais. Olha lá, Pereira Passos manda demolir o Rio colonial para fazer aquela transformação. Aqui, olha, nós temos, né, uma imagem que é bastante representativa dos cortiços. Diziam que eram ambientes insalubres, tá? Aqui, essa imagem, eu acho que a grande maioria já conhece, né? Aqui mostra, eu até coloquei na legenda, os varais de roupa, né? Eram características comuns desses cortiços, pois muitas das pessoas que ali moravam eram lavadeiras, prestadoras de serviço. Então, isso aqui vai ser demolido, tá? Para a construção de novos prédios. E para onde foi essas pessoas que moravam nesses cortiços? Essas pessoas, sem ter o dinheiro para pagar os aluguéis caros no centro do Rio, começam então a ir para os morros, né? E daí o surgimento das comunidades no Rio de Janeiro. Coloquei outras fotos para vocês terem uma noção, tá? Desses morros, quando começaram a surgir essas comunidades, aí é o Morro da Providência, né, bem no início. Aqui nós temos a transformação, né, a retirada dos cortiços, o bota abaixo mesmo do centro do Rio, para a construção, então, e a grande transformação do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma vista, né, por volta aí dos anos de 1913, uma vista da Avenida Atlântica, tá? Essa é uma outra imagem da Praça General Osório. Eu queria chamar bastante atenção para essa fotografia. Aqui, olha, foi construído um quiosque, tá? Comparado a Paris. Paris tinha muito disso nas praças. Então, foi colocado isso também na sede aí, na capital, sede do governo brasileiro. E aqui, né, a famosa Avenida Central, é essa fotografia, olha para vocês verem. Poucas pessoas transitando, os postes, tá? No centro das ruas, poucos automóveis. E aqui eu coloquei para vocês, né? Essas avenidas, a Avenida Central, né? Para a época, parece muito grande. Observem-se as pessoas caminhando, tá? Haviam poucos veículos motorizados, como eu acabei de dizer. Os meios de transporte mais comuns ainda eram o por tração animal, tá? A maioria dos prédios, um estilo bem eclético, né? Voltado aí para o estilo de Paris. Além disso, como eu disse, as luminárias, tá? As luminárias aí também ao estilo de Paris. E agora, nós vamos falar um pouquinho, né? Eu coloquei aqui da revolta da vacina. A revolta da vacina, na época, a sociedade, né, achava que ia contrair o vírus ao receber a vacina. Então, a sociedade ela foi para as ruas, se revoltou, e aí, então, Oswaldo Cruz, ele sugeriu que esse momento aí, a vacinação não precisava mais ser obrigatória, tá? Vacinava quem quisesse. E aqui mostra, então, né, nas fotografias, nas charges, esse momento.
E tratando também ainda desse governo, né, dessa república oligárquica, eu trouxe para vocês as revoltas, né? Nós temos as revoltas de origem messiânica, que aí é o Canudos contestado. Nós temos também o padre Cícero Romão Batista, lá em Juazeiro do Norte. E ainda, né, o movimento do cangaço, que faz parte também desse momento aí das revoltas no governo oligárquico, tá? Na República Oligárquica. Aqui nós temos Guerra de Canudos. Vamos fazer aí uma ligação. Nós estávamos no sudeste do país, voltados para o Rio, São Paulo, Minas, aonde acontecia todo o desenvolvimento econômico do país. Nós não podemos esquecer que o restante, né, do nosso país ainda estava vivendo um período de bastante miséria, a carência era muito forte. Então, o que ocorre? Nós temos lá na Bahia que vai surgir um arraial, tá? Um arraial aí que ele era liderado por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele era a favor de um governo monárquico, tá? Ele era religioso e ele começou então com esse arraial. Ali tinha regras dentro desse arraial. Quais eram as regras? As orações diárias, tá? Era proibido a entrada de bebidas alcoólicas. Nós temos também, né, a produção coletiva, onde cada um ali tinha um trabalho para ser feito, e isso vai garantir com que muitas pessoas migrassem para o arraial, tá? Eu coloquei aí as datas desse arraial, o local para vocês, né, que foi na Bahia, e coloquei, né, o movimento religioso, sócio-religioso, vai estar envolvendo muitas pessoas. Na imagem anterior, nós temos aqui, ó, o arraial ele começa com 5.200 casebres, tá? Uma população aí aproximadamente de 25 mil habitantes, né? Então, a segunda maior cidade da Bahia. Eram muitas pessoas para o momento, mas o arraial, né, estava indo muito bem. E o que acontece? Ali pregava-se, né, a religião, as orações diárias e tudo mais. Mas no momento em que Antônio Conselheiro ele começa a pregar, né, a favor de um governo monárquico, o governo juntamente aí manda o exército para apaziguar com o arraial. Só que nós tivemos várias tentativas e somente na quarta tentativa da expedição aí do exército que conseguiram então, né, destruir o arraial. Muitas pessoas, né, morreram. Eu coloquei aqui, calcula-se que morreram 25 mil pessoas nesse conflito. É muitas pessoas, se a gente for pensar, né, galera? E eles conseguiram, né, fazer com que esse arraial, então, acabasse. Mas nós temos um segundo movimento também, que eu coloquei mais para baixo antes desse aqui, que é a revolta do contestado, tá? A revolta do contestado, o líder vai ser José Maria, ele vai seguir os mesmos requisitos de Antônio Conselheiro. Mas aqui nesse arraial, na revolta de contestado, nós temos aí, né, uma outra, o porquê que ele surgiu, foi diferente. É o seguinte, nessa imagem, acho que vai dar para vocês verem melhor. O governo queria construir uma ferrovia que ligasse São Paulo até o Rio Grande do Sul. E nós temos que aqui, olha, né, vai estar aí desalojando pessoas que ali moravam, e eles não têm para onde ir. Então, eles vão formar, tá, um arraial, igual o arraial de Canudos. Eles formam um arraial próximo à cidadezinha de Palmas. Eu acho que dá até para a gente ver aqui, ó, no mapa, a cidadezinha de Palmas. Eles formam esse arraial
e dão início, então, ao movimento do contestado, tá? Porque muitas famílias estavam desalojadas, então, por isso, formou-se esse arraial. O líder, também um líder messiânico, né, José Maria, segue as mesmas características, né, de Antônio Conselheiro. A rezar orações diárias, era proibida bebidas alcoólicas, tá? As tarefas eram divididas, todos tinham uma tarefa a ser exercida. Mas também aí vai ser contra um governo republicano e a favor de uma monarquia, no qual as tropas do exército vão até o arraial e também vão apaziguar o arraial. Como vocês estão vendo, né, a morte de quase 10.000 homens nesse momento da história. Eu coloquei aqui a revolta da vacina, tá? Nós já tratamos dela nos slides anteriores, tá? Eu coloquei que os agentes, né, sanitários, eles eram acusados de entrar à força na casa das pessoas para aplicar a vacina. Só que a sociedade não aceitava isso. Então, a sociedade vai o quê? Vai fazer uma revolta. Ficou conhecida como a revolta da vacina, aonde deixam aí 50 mortos e 110 feridos. Muitas pessoas foram presas e muitas deportadas para o Acre. E a vacinação, ela vai ser, depois desse episódio, só vai participar do sistema de vacinação quem quisesse, tá, galera? Então, voltamos aí um pouquinho na revolta da vacina. E coloquei aqui o movimento do cangaço, tá? Não esquecendo que esse movimento faz parte da República Oligárquica, ele vai estar aí culminando no nordeste do país, né? Onde nós temos o líder Maria Bonita e seu esposo, que era o Lampião. Eles faziam assaltos, né? Sequestros. Muitas das vezes eles saqueavam fazendas, comércio no Nordeste. Para quê? Para estar aí fazendo doações para a população mais simples, né? Então, esse movimento, ele vai ser aí apaziguado pelo governo nos anos de 1938, tá? No 1938, então, nós já encerramos a República Velha e nós já estamos com o governo de Getúlio Vargas. Então, esse movimento ele vai ter fim bem mais tarde, tá? E o que ocorre, então? Eu queria deixar para vocês Eu queria deixar para vocês, então, um outro movimento, né? Um outro movimento que ocorreu nesse mesmo momento da história, que foi o de Padre Cícero Romão Batista, lá em Juazeiro do Norte. Ele foi um padre que era tido como fazedor de milagres, tá? Alguns locais falam sobre ele, então vou falar aqui nesse vídeo também, tá certo? Queria encerrar com esses movimentos, com essas revoltas do período oligárquico. Nos próximos vídeos nós vamos estar aí tratando de como que ocorreu o fim da República Velha, tá? Espero ter contribuído com vocês um pouquinho. Tchau, tchau!